Hello, Ardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vou falar o que eu venho achando, o que eu tô gostando e o que está acontecendo nos episódios mais recentes, episódio número 149 e episódio número 150 de Black Clover. Para todo caso, antes de mais nada, omedetou gozaimasu, parabéns meu querido Tabata-sensei, meu querido Yoshihara-san, enfim, chegamos em mais de 150 episódios, que Black continue tendo muito mais de 150, que tenha o dobro, o triplo, e continue sendo uma das obras mais fantásticas shounen que eu acompanho, e uma das melhores da Jump, e que logo volte a nossa querida adaptação, logo mostrando o design dos personagens, o time skip, porque tem uma notícia que vai ocorrer, acredito que por esse mês, ou no começo de dezembro, que é importante para a comunidade Black Clover. Como é um anúncio da staff, possivelmente, a gente acredita que deve ser relacionado à adaptação, o anime, digamos que o design dos novos personagens em 6 meses. Pelo menos é o que eu acredito. Então até lá, a gente talvez ainda tenha que ser paciente, porque é capaz deles quererem se prolongar mais um pouco com alguns episódios em volta agora de Hurt, que a gente entrou finalmente no período de Hurt, e após os episódios assim que tiver para enrolar de Hurt, realmente vem o time skip e daí toda aquela adaptação linda vai acontecer, a gente vai chorar, se arrepiar, vai ficar criando empolgação pro próximo episódio toda semana praticamente, porque sério, promete adaptação. Mas para todo caso, temos que ser paciente, mas finalzinho desse ano, início do próximo ano, finalmente a adaptação, o anime de Black vai vir de um jeito frenético, empolgante, onde a gente vai ficar fascinado por ver animado. Para todo caso, voltando ao aspecto desses episódios mais recentes, agora vamos falar de algo importante que ainda está dando possibilidades, dicas do que está acontecendo e de como aconteceu o que a gente já viu no mangá. O que eu quero dizer com isso? Se você se lembra, a gente viu que o Yami ficou mega poderoso quando ele fez a entrada dele após 6 meses, lutando contra Dante da Tríade Negra. Ele chegou de uma maneira esplendorosa, levitando. Esplendorosa ficou ótimo, mas espetacular, então, para usar uma palavra mais correta. E acontece que a gente pensa, tá, como que ele tá levitando? Até agora não tem explicação. Pode ser que o anime dê explicação? Pode ser que dê, mas como é time skip, eles não vão querer formar, adaptar tudo. Eles podem mostrar um pouco do treino, mas vão cortar porque eles vão utilizar esses flashbacks, como ocorreu no mangá. Então eu acho muito difícil mostrar tudo. Pra todo caso, a gente vai ter dicas, como foi o que foi mostrado nesse episódio mais recente, onde a Rora Petica mostra que aparentemente Yami não treinou em Hurt, afinal ela diz que ele encontrou um meio de ficar mais poderoso, e assim vemos que ele voltou para Clover, então ele treinou com alguém de Clover, mas quem seria? Um Capitão Mágico? O Rei Mago? Ou alguém totalmente novo que a gente não conhece que o fez levitar e superar seus limites? Provavelmente sim. Também devemos lembrar, pode ser que seja um elfo, eu acho difícil, eu até prefiro acreditar em toda uma outra raça, ou em algum companheiro personagem totalmente novo. Mas, para todo caso, a gente sabe de uma coisa, o Yami voltou mais poderoso e não foi no reino de Hurt, já está praticamente 90% confirmado que o treino dele não foi lá. Então, é meio triste, né, porque a gente acreditava que o Gad queria ensiná-lo alguma coisa assim da levitação. Pode ser que isso continue, mas já fica numa expectativa bem menor, porque é melhor acreditar que alguém de Clover o ensinou, e que a gente não conhece, pelo menos é o que eu acho. Para todo caso, acredito que tendo apresentado esse ponto, a gente tem outras partes que devem falar desse episódio mais recente, que foram muito boas, porque esse episódio, ou melhor dizendo, esses 2 episódios tiveram 3 plots em si. Um episódio foi focado em um plot como um todo, que foi em volta da Nero, ao mesmo tempo que foi mostrada as cenas, o momento em Hurt, e também tivemos outro momento do episódio mais recente, que foi mini episódios dividido em um, ou seja, 2 episódios, 2 plots, em um que estão divididos em 12 minutos, ou um pouquinho mais, que foi mostrado que foi Charity e sua paixão por Yami, um treinamento em conjunto que possibilitou na batalha entre capitães mágicos que a gente vai ver, e teve a outra parte que foi focada na Grey, que faz com que o chip aumente. Então esses episódios foram importantes porque a gente viu Best Girl motivada e vimos vários chips e hype criada já para o próximo. Mas então, acredito que falando um pouco em detalhes de algumas partes que eu gostei dos episódios mais recentes, vamos falar sobre Black Clover e o episódio de número 149 e de número 150, que deveriam ficar conhecidos como Casal Romance finalmente está crescendo em Black Clover. Começando a falar um pouco sobre algumas cenas a se destacar, vamos começar com a Nero, que foi o foco do episódio de número 149, que foi muito fofinho. Por conta de que a gente viu que Asta, Noeri, nosso querido Firalo, como possivelmente qualquer outro personagem que seja dos Solos Negros, conhecem as suas expressões, digamos, se ela está num dia bom, se ela está meio deprimida em um dia. É bacana isso, porque a expressão que a Nero dá é uma expressão meio fria, como não se demonstrasse muitos sentimentos, e não fica de uma forma tão fácil de distinguir o que ela pode estar pensando. Então é bacana ver que os seus companheiros, por estarem diariamente com ela, conseguem saber diferenciar. Como a Noeri apresentou que ela estava mais feliz,
E é bacana isso porque desde o incidente lá dos Akumas envolvendo aqueles adoradores que estão rumo a Spade, sabe Deus se eles estão vivos, é interessante porque ela tinha meio que perdido possivelmente a fé e a esperança, digamos que nesses 500 anos, porque praticamente o reino não mudou, continua, digamos que de uma forma de discriminação muito grande. E isso é algo que o Lumiriar iria tentar, né, deter. Infelizmente ocorreu em tudo aquilo que ele não pôde fazer isso. Então é interessante porque vendo Julius, e ocorre que entrando em um local muito nostálgico, acaba que ela vê anotações de seu grande príncipe, e é bacana porque ela viu que a essência, a determinação do Rei Mago daquela geração está no Rei Mago atual. É bacana isso porque o Julius vai dar prosseguimento, como ele mesmo diz, que naquela época, possivelmente, os dispositivos não eram fáceis de se produzir, devido à falta de materiais, possivelmente. E agora, foram passados 500 anos, a tecnologia está em outro level, então é mais fácil de conseguir obter e produzir. Então é legal porque a gente viu que o Julius já está produzindo, e foi bacana, eu acho, que ele mostrou isso pra Nero, porque o Rei Mago, ele é aquele personagem que conhece muito, digamos que, de seus subordinados. Então talvez ele estivesse pensando na Nero, talvez ele realmente tivesse perdido a chave, mas queria mostrar tudo pra Nero, porque ele sabia a identidade dela, então queria mostrar realmente que a determinação do Lumiriar estava presente. Então é bacana, porque depois disso, ela realmente reafirmou sua motivação, o pedido do Lumiriar, e vai continuar protegendo esse reino, porque ela viu que o Rei Mago atual continua com o mesmo objetivo de querer dar um fim à discriminação das pessoas que não possuem muito mana. Então, sério, eu amei, eu acho que foi muito perfeitinho isso. Eu acho que quando foca na Nero é muito importante, porque nem é um episódio inteiro, mas focar numa parte, no plot dessa personagem, ainda mais porque foca no Lumiriar, que, ao meu ver, possivelmente pode ter tido 90 milhares de reis magos, mas acontece que, por mais que ele só tenha pego o título, ele foi o melhor, porque ele já avisava o futuro de 500 anos, no tempo atual. Então, fazer com que esse personagem tão querido seja desenvolvido graças à relação, os sentimentos da Sekre, é sensacional. E com isso, eu falo da primeira cena que eu queria destacar desses episódios mais recentes. Agora vamos para o próximo. Finalmente, meus queridos Corrais, estamos chegando em outra parte importante, e agora em foco do episódio número 150, onde vamos falar de Gaucher e Gray, um chip que se tornou muito mais forte no momento atual, no pós 6 meses, já era algo que vinha se desenvolvendo, dando dicas, mas eu acho que após vermos o plot da Gray, a gente realmente se apaixonou, né, pela nossa querida Cinderella de Clover, do Reino Mágico, do Tabata Sensei, por tudo que o Gaucher fez, mesmo que tenha sido pela Mary indiretamente. Então, eu acho que o grande foco de ter mostrado que ela tem, digamos, um crush no Gaucher, ele meio que dá palavras que não é pra, tipo, fazer com que ela se sinta bem, assim, como se ele tivesse algum interesse, e sim por ser o que ele pensa, foi bacana, porque, assim, ela fica mais caidinha por ele. Eu acho que foi interessante mostrar que ela também é uma personagem dos Solos Negros que deseja se tornar mais forte, porque a Noelle está aprendendo feitiços poderosos, o Gordon está mais confiante, mais iluminado, está falando mais claramente, o Asta sempre segue em frente, então a partir disso, ela também vai precisar derrotar Spade, ela não pode mais se envergonhar e usar de transformações. E a partir disso, vemos que foi mostrada uma hipnose, ela teria a mente de uma tartaruga, mas acontece que ela teria que cumprir parte da promessa, e quando ela vira a Mary, acontece que mostra que ela ainda tem pressão quando a pessoa vai fazer contato físico com ela, se estiver olhando ela não tem mais vergonha. Então é interessante porque ocorre que o Gaucher foi quem cuidou, né, porque o treino com a Noelle não deu certo, o Gordon não deu, então ele foi o responsável, e é bacana de ver porque ele diz o que ele pensou, o que ele acreditava, que não importa a transformação, ela sempre será ela, e eles sabem quem ela é. Então, eu acho que foi bacana, porque é pra meio que deixar ela confortável, que ela não precisa se preocupar em mostrar sua identidade. Então, é interessante porque eu acho que é legal ver o desenvolvimento da Gray, ela vai conseguir amadurecer como aconteceu com o Gordon, só que de uma maneira mais lenta, até pela sua personalidade, mas a gente sabe que o Gaucher vai ser um pilar muito importante para que isso ocorra como está sendo mostrado. É um tipo de episódio bom, porque a gente sabe o que vai ocorrer logo logo quando voltar a adaptação. Então, eu acho que esse chip tá muito mais fantástico, tá um chip que tá crescendo cada vez mais, e não tem como, eu fiquei mais apaixonadinho pelos chips que estão rolando entre os Touros Negros. Mas, para todo caso, tendo falado sobre essa parte que é uma cena de destaque do episódio mais recente, vamos para a nossa querida Charlotte. E finalmente estamos em um dos momentos mais interessantes e empolgantes a se ressaltar e destacar, que eu acho que é a nossa querida Rainha dos Espinhos, a nossa querida Charlotte-sama, por conta de que a prensada na parede, meus queridos, é uma das melhores cenas e mais inesquecíveis de Black Clover. Afinal, o chip tá crescendo, guys. A gente vai ver esse casal feito até o final da obra. E eu acho que é legal, gente, porque cada vez mais está sendo mostrado, e eu sempre vou reafirmar quando for necessário. A obra, a direção, o autor quer mostrar.
não ship o Yami com outra personagem feminina além da Charity, que você só vai se iludir. Eu acho que é interessante, porque poderia existir um outro chip, como vocês já sabem, se estão acostumados a ver os vídeos do canal, e ocorre que não tem jeito. O chip da Charity realmente é o que vai acontecer, seja por serem capitães, seja pelo Yami ter uma química maior, seja pelo Yami ter salvado a Charity, seja por ela ser tsundere. Então, eu acho que tá mais do que evidente, seja pelo momento atual do mangá, seja pelo episódio que já teve envolvendo a Charity confessando seus sentimentos, seja pelo episódio atual, não tem como, tá mostrado muito na cara, senão não era necessário ter feito algumas coisas que já ocorreram, como por exemplo a declaração para o esquadrão. Então tá cada vez mais próximo que realmente em algum momento vai acontecer esse chip, mas até lá a gente tem muita comédia romântica entre eles. E eu acho que foi interessante porque aquele tropeço dela foi muito bom. Pra todo caso, a gente viu que o episódio focou mais no treinamento, né? Ela tá acabando com as subordinadas dela, nem 7, 10 da conta. E acontece que assim, elas pensam numa maneira de fazer com que a Charity consiga ficar mais próxima do Yami, porque ela diz estar sem tempo devido ao treinamento, e ocorre que as subordinadas também admitem sua fraqueza, que elas não são tão poderosas. Então a partir disso, o treinamento em conjunto seria uma boa, e ocorre que infelizmente com a fuga da Charity, sem ela ter falado do treinamento em conjunto, a gente vê o que aconteceu, né? Todos os capitães estão indo para a reunião dos capitães mágicos, e quando o Marx fala sobre o que a Charity está planejando fazer, porque ele soube, ele fez uma ligação confirmando, ocorre que nosso querido Yurisu acaba tendo uma ideia boa. Por que fazer um treinamento em conjunto se ele pode fazer um Battle Royale entre os capitães de Clover? E assim a gente vê que basicamente o próximo episódio vai ser pura hype, porque esse concluiu com o sorriso genioso do nosso maravilhoso Rei Mago, que já mostrou uma hype a ser criada por conta de que ele vai fazer um treinamento onde ocorra uma batalha entre capitães mágicos para fazer com que a força dele seja mostrada e para que o povo, os cidadãos de Clover, vejam a força dos capitães mágicos. Então, hype criada pro próximo episódio, e esse foi maravilhoso. Sem dúvidas, Black Clover sabe nos surpreender de uma maneira épica, afinal, que episódio de delícia formoso e cheiroso, meus queridos. Eu acho que foi interessante tudo que foi apresentado, pra gente ver mais da Grey. Eu acho que foi muito vibe Vanessa, se é que você me entende. Eu gostei de ver mais do Gaucher. Eu acho que foi muito bom focar na Nero. É legal quando foca na Nero. Querendo ou não, ela foi um dos pontos principais do arco anterior. Então mostrar seus sentimentos agora e ver sua motivação renovada foi bacana. Eu acho que a figura do Rei Mago ainda continua sendo muito predominante, que mesmo sem ter o seu full power, ele é importante para o Reino de Clover. Sem ele, o Reino de Clover estaria devastado, ao meu ver. Por mais que tenhamos capitães mágicos incríveis, ninguém tem ainda o domínio, a reputação de Rei Mago. Digamos que os pontos, os requisitos, como ele mostrou, você tem que ter, digamos que, sucesso em tudo que faz. Como foi mostrado no início, quando ele disse para o Asa, para o Yondo, ele tem que ter vários pontos. E eu acho que essa questão, o Jirus tem. Então não importa em que estado ele esteja, graças à reputação que ele formou ao longo dos anos, ele consegue dominar muito fácil as coisas. Ele consegue saber tudo e pode facilitar. Então é bacana quando foca no Rei Mago. Para todo caso, um outro ponto importante que deve ser citado, eu acho que foi em volta da Petica, por conta que ela é uma personagem que até então eu não tinha interesse nenhum. Pra mim ela não tinha relevância, ela poderia ser morta facilmente. E ocorre que a partir desse episódio eu gostei mais, eu senti, digamos, realmente uma voz, digamos que, na dublagem da personagem. Eu acho que a Seiyuu arrasou na forma, seja pelo tempo de tela, seja por ver mais da personalidade. No mangá é muito direto, então a única cena talvez relevante que a gente viu mais da Rainha dos Sentimentos foi na Starmas, no banho com as Girls de Clover. Então eu diria que esse episódio foi importante para mostrar mais, digamos que, da sua reputação, de seus sentimentos, digamos que da vastidão da banda da rainha, a forma como ela conduz. E é bacana isso por mostrar que ela não enxerga muito bem e ela utiliza-se da banda Zone quando ela está sem óculos, é um ponto alto. E o mais interessante de tudo isso foi ver que o estado atual do mangá, a gente sabe o que ocorreu com a rainha, então é importante esse tipo de episódio para fazer com que a gente tenha mais carinho por ela, que ela tenha mais carisma e relevância, e também para mostrar como é a falta de uma rainha que possui uma vasta mana, que pode ser um problema para o seu país, como pode ser no momento atual para Hurt, devido ao que a gente tem desse episódio. Então eu gostei bastante de como foi feito, foi um episódio bacana pela expressão do Asta, a caça do nosso querido Fígaro e nossa querida Noeri tentando pegar os óculos. Então eu acho que foi perfeitinho tudo que foi apresentado. Mas, para todo caso, acredito que com isso praticamente tudo abordado. E aquela pergunta clássica surge: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, a hype está criada por conta de que o Battle Royale dos Capitães de Clover vai começar. Com isso, a gente vê uma referência a Open e a gente espera ver grandes momentos. Afinal, veremos todos os capitães menos Charity ou será que ela voltará? O que será que ocorrerá?
A reunião vai ser feita ou já vai logo pra batalha? Eu estou mega interessado, acho que vai ser muito bom, porque vai ser interessante ver NoZero contra o Fuegorio, uma batalha entre rivais, nosso querido Yami vs Jack, nosso querido Yami vs NoZero, e lá veremos se o Yami já vai demonstrar algumas possíveis técnicas novas ou engates das técnicas que a gente vai ver e já viu no mangá e vai logo ver adaptado. Então, sério, promete, porque a gente vai ver a força dos capitães de Clover. Será que eles fazem jus à reputação? Provavelmente a gente verá isso ser mostrado. Afinal, alguns a gente já conhece o quão poderosos são, como Dorothy. Será que veremos seu potencial ser desabrochado? Será que vemos o espírito Salamanda mais uma vez? Será que Charity surgirá para lutar contra Yami? Mas o que ela sentirá? Será que veremos os Cavaleiros Mágicos olhando e cidadãos também? O Rei Mago vai transmitir isso para o reino inteiro? O que será que podemos aguardar? Bom, a hype tá criada e logo logo a gente descobre. Lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?